Conhecer a ânima e o ânimos do inconsciente de cada sujeito ajuda muito nos relacionamentos amorosos. Esse é um dos temas mais importantes para a terapia de casal, para o entendimento das relações amorosas e para o entendimento, sobretudo, de si mesmo, né? Portanto, conhecer nosso arquétipo sexual oposto, inconsciente, nos ajuda tanto a entender como a gente funciona nas relações afetivas, nas relações amorosas. Queridos amigos e amigas, seja muito bem-vindo. Esse é o canal Raciocínios Espíritas. Minhas boas-vindas àquele que por primeira vez está acessando. Estamos nesse momento no bloco Psicologia Espírita. O bloco Psicologia Espírita, como é sabido de alguns que nos acompanham, se dedica a examinar conteúdos que têm a associação do pensamento espírita com a psicologia acadêmica, com os estudos das ciências comportamentais. No vídeo de hoje, mais um tema clássico, um conceito-chave, que será essencial entendermos, especialmente a conexão que ele tem com o pensamento espírita, para mais tarde estudar as obras de cunho psicológico, de cunho espírita, notadamente a obra do espírito Joana de Ângeles. Estamos aqui, nos referimos às polaridades ânima e ânimos. Vale a pena a gente fazer uma breve introdução a respeito da psicologia de Jung, ou melhor, de um dos esquemas importantes da psicologia de Jung. A psicologia de Jung é chamada psicologia também da totalidade. Por que da totalidade? Porque Jung, com a sua psicologia, ele lida com polaridades psíquicas. Falamos isso em outro vídeo, mas vale a pena relembrar que para Jung a psique é feita de polaridades. Portanto, a ideia é tentar integrar, juntar essas polaridades na chamada totalidade psíquica. O ser humano é psicologicamente bipolar. Não confundir com o transtorno afetivo bipolar, que é um transtorno psiquiátrico específico. O que eu quero dizer é que o ser humano sempre lida com polaridades, certo, errado, bem ou mal, cima, baixo, direita, esquerda, masculino e feminino, seco, molhado, e assim por diante, luz e treva. A gente sempre entende as coisas por meio de polaridades. A gente não consegue entender o dia se não houver a noite, e a noite se não houver o dia. Vale lembrar que para Jung, portanto, o inconsciente não é apenas um depósito de coisas que se comprime, que se reprime, que se recalca, como é o caso da psicanálise freudiana. No conceito de Jung, nós estamos diante de polaridades, o que significa dizer que as características que eu tenho na minha consciência, ou seja, no meu eu objetivo, no meu eu egóico, significa dizer que eu tenho as características opostas e antagônicas que estão mais inconscientes. Todas as características de tudo eu tenho. Por isso que a psicologia da totalidade, eu tenho tudo. Alguém que, por exemplo, é muito agressivo tem um lado pacífico no inconsciente. Ou alguém que é muito pacífico tem um lado agressivo no inconsciente. Em outras palavras, na teoria de Jung, o inconsciente desempenha um papel diferente do inconsciente freudiano. Na teoria de Freud, o inconsciente de Freud é infantil, porque remete a experiências da infância, experiências infantis. É um inconsciente que é sexual, que tem a ver com a ideia de prazer, quando eu falo sexual aqui no sentido mais amplo da psicanálise, né? E é um inconsciente recalcado, ou seja, conteúdos que eu não aceito, conteúdos que eu nego, eu reprimo, eu empurro, eu comprimo, eu sufoco no inconsciente. Jung não nega os atributos que Freud dá ao inconsciente, mas ele vai dizer que não é só isso. O inconsciente para Jung também tem um fluxo de troca, né? Não é só algo que se reprime, mas ele troca com a consciência, ele compartilha o tempo todo, tem um fluxo mais dinâmico, tem uma característica de complementação, o que significa dizer que aquilo que eu sou conscientemente, o meu inconsciente tem aquilo que me falta no consciente. Jung estudou mitologia, estudou sociologia, estudou antropologia, estudou religião e se fascinou com aquele símbolo do Tao, da doutrina taoísta, do chamado Yin e Yang. Do ponto de vista do taoísmo, todo o universo ou é Yin ou é Yang. Tudo aquilo que você vê, que você percebe, que você enxerga no universo é um desses dois princípios, um desses dois elementos. Porque Yin
e Yang são dois elementos que constituem todo o universo. Tudo isso para falar de dois arquétipos, chamados por alguns autores de arquétipos sexuais, né? E que nós vamos aqui adotar o nome que um grande terapeuta junguiano utilizou já do século XX, o Dr. Joe Stafford, na obra Os Parceiros Invisíveis, aliás, uma obra que eu considero fundamental para entender a teoria de Jung, né? Para quem não lê na fonte diretamente de Jung, claro que a obra de Jung na fonte é o mais recomendado, eu recomendo a obra Parceiros Invisíveis, de Joe Stafford. E nós iremos chamar esses arquétipos que iremos examinar hoje de os parceiros invisíveis, que significa dizer o elemento feminino e o elemento masculino. Da mesma forma que o Tao chama Yin e Yang, que são dois elementos do universo, poderíamos chamar aqui o elemento masculino e o elemento feminino, né? É provável que ele haja flertado com a genética da sua época, embora a genética da sua época ainda estava engateando muito, né? Não havia ainda a conceituação mais avançada daquelas teses de Mendel, né? A respeito do alelo, de dominante e recessivo, né? Então, mas é provável que ele tenha também feito considerações a esse respeito, né? Porque em alguns momentos ele fala dessas características proeminentes no homem e tem características que são não proeminentes, ou seja, a ideia do dominante e do recessivo na genética, né? A mulher teria características dominantes de mulher e teria características mais recessivas, que seria o contraponto oposto, né? Jung postulou que existe um lado feminino inconsciente no homem e um lado masculino inconsciente na mulher. Todo homem é um ego masculino. Portanto, tem o oposto do ego inconsciente. O oposto do ego é feminino. Portanto, uma parte feminina inconsciente. A mulher tem um ego feminino. Tem, portanto, uma contraparte sexual inconsciente que é masculina. Então isso é muito interessante para todas as pessoas, né? Estamos falando aqui em termos comportamentais, não estamos entrando aqui, antes de que alguém pergunte, não estamos entrando aqui em orientação sexual, porque isso serve para homo, para hétero, para bissexual. Jung chega a teorizar em termos físicos, em termos genéticos, em termos hereditários, né? Se a gente for parar para pensar aqui, até do ponto de vista endócrino, hormonal, né? A mulher tem alguns hormônios masculinos em bem menor quantidade. E os homens também têm hormônios femininos, bem menor quantidade. A verdade é que do ponto de vista do objetivo, do ponto de vista aqui das colocações mais objetivas, a gente tem características e diferenças marcantes entre homem e mulher. Eu estou falando aqui do sujeito masculino e do sujeito feminino, para a gente não fazer aqui um sexismo e uma conceituação rígida, não é isso, não é isso. Mas há características do feminino e características do masculino que são bem claras. Ainda que a mulher tenha mais masculino do que feminino, feminino do que masculino, ainda que o homem tenha mais feminino do que masculino e assim por diante, não estamos falando aqui de certo, errado, bem ou mal. Estamos falando do elemento feminino e do elemento masculino que existe na teoria de Jung. É válido aqui destacar algumas características do elemento masculino, por exemplo. O elemento masculino tem a característica da objetividade, do pragmatismo, do pensamento lógico-matemático, a característica mais predominante do masculino do enfrentamento, né, dos desafios mais exteriores, né? Daí a psicanálise teorizar tanto a relação do órgão genital e da anatomia sexual com posturas psicológicas. O homem quase sempre é mais voltado para o mundo exterior, né? Porque a sua anatomia também é voltada para o mundo exterior, né? Daí os elementos que Freud chegou a teorizar, né, os elementos fálicos, né? Então, por exemplo, Freud achava que todos os elementos que teriam símbolos associados ao órgão genital masculino seriam elementos mais do universo masculino, né? Então, o homem é mais desbravador, é mais conquistador, né? Porque tem a ver, na teoria da psicanálise, tem a ver com o fenômeno sexual, né? Já que no fenômeno sexual o homem, a rigor, teoricamente falando, é mais ativo, né? Então tem um papel mais de penetração. Daí a ideia da penetração do ponto de vista sexual, né? Então o homem, no sentido aqui anatômico sexual, ele penetra, né? Da mesma forma que ele tem uma tendência a desbravar, a conquistar, a penetrar. Essa é a ideia que os psicanalistas freudianos fazem, né? E essa associação que eles fazem em termos psicológicos. Daí a impulsividade maior masculina, daí os enfrentamentos, daí a exteriorização, daí as características mais extrovertidas. A mulher já não. Basta a gente pegar aqui o fenômeno sexual. No fenômeno sexual,
em vez de penetrar, a mulher é penetrada, né? Do ponto de vista da organização e da tradição da coabitação sexual, do ponto de vista genital, né? Convencional, a gente tem ali a penetração. Então, no caso da mulher, ela é mais passiva, né? Então, enquanto o homem desbrava, a mulher acolhe, né? Acolhe. Então, essa ideia do acolhimento é uma característica psicológica marcante no próprio ser feminino, né? O acolhimento, não apenas do ponto de vista sexual, mas o acolhimento na emocionalidade, na subjetividade, na reflexão. Enquanto o homem é mais impulsivo, a mulher tende a refletir mais, a hesitar e até a duvidar, né? Enquanto o homem é mais exterior, a mulher tende a internalizar mais as coisas, né? A ideia, portanto, de que o homem presta atenção mais no foco, né? Que é muito típico da testosterona, ele é mais focal, né? Então ele tem uma propensão em focar em uma coisa só. Depois ele foca em outra coisa. A mulher tende a ser mais água, como eu vi uma autora falar, né? A mulher é água. Jogue uma água no chão que ela se espalha. A mulher se espalha mais. Isso é, ela presta atenção em detalhes e em tudo. Tende a não ter uma visão de profundidade, mas tende a ter uma visão de detalhes. O homem normalmente foca em uma coisa e tende a profundidade, a aprofundar. Daí a ideia do homem não prestar atenção nos detalhes e não presta atenção mesmo. Então, o fio do cabelo, a mulher presta atenção. O homem, né? A mulher corta o cabelo 3 dedos, 4 dedos. Isso é característica, é típico, né? Tô falando em termos gerais, é claro, né? Da mesma forma que a mulher não tem noção de profundidade, então a mulher, por exemplo, se perde nos caminhos mais fácil, né? Roda, aquela clássica ideia da mulher arranhar o carro porque não viu, né? Na hora do estacionamento, classicamente falando, né? Esses são exemplos, é claro, banais que os próprios autores dão para falar de estereótipos, né? Estamos trabalhando aqui com estereótipos. Então é importante agora a gente começar a considerar o seguinte: a ânima é o lado feminino do homem. O ânimos é o lado masculino da mulher. Significa dizer, e aí a teoria junguiana tenta especular como foi que surgiu isso. Acredita-se na teoria junguiana que a ânima do homem foi desenvolvida na infância, na relação que o menino estabeleceu com figuras femininas, principalmente a mãe, que é a figura quase sempre feminina de referência inicial, por excelência, né? O homem foi desenvolvendo no seu inconsciente a noção do feminino, para que com essa ânima, isso é importante, com essa ânima que ele tem, ele possa se relacionar com mulheres. Se relacionar não quer dizer necessariamente de maneira amorosa sexual, também de maneira amorosa sexual, mas é o recurso que ele tem para tentar interagir com mulheres. Da mesma forma, a mulher, que tem o seu ânimos, o lado masculino, ela tem essa dimensão do lado masculino em função de figuras parentais, do pai, do genitor, de alguma figura de referência, de importância, com o qual ela estabeleceu contato, que ela cresceu e ela internalizou algumas características que ela via naquela pessoa e formou o seu ânimos. Ou seja, a sua dimensão masculina, né? O seu lado masculino, a noção do masculino que ela tem, né? O masculino de referência que ela tem no seu mundo inconsciente, que pode ser uma referência positiva ou negativa. E é graças a esses conteúdos que as criaturas vão se relacionar amorosamente. Quando o homem tem a sua ânima, a proposta da terapia e da teoria de Jung é o homem se harmonizar com a sua ânima e a mulher se equilibrar com seu ânimos. Se o homem reprime, nega, desconsidera, ignora a sua ânima, ele fica com aquelas características muito proeminentes e muito fortes do masculino e os elementos femininos que existem nele estão renegados e falta nele. Então ele é rude, ele é grosseiro, ele é agressivo, ele tende a potencializar as características mais assim fortes e disfuncionais do masculino. Por outro lado, quando a ânima toma conta dele, absorve dele e até assalta o seu ego a ponto de predominar sobre o seu ego masculino, estamos diante também de um problema do ponto de vista da teoria junguiana. Então o homem fica afetado, fica ressentido demais, é aquele homem melindrado, é aquele homem que fica discutindo, batendo boca com picuinha por tudo que é coisa, né? É aquele homem que implica com tudo, é aquele homem ciumento, é aquele homem que quer saber dos detalhes, é aquele homem que briga com a mulher toda hora. No fundo, ela deve estar interessada em outro, deve estar até se relacionando sexualmente com outro, deve estar aí se envolvendo sexualmente com outras pessoas. Opa, isso daqui não é ela, a mulher. Isso é um conteúdo dele. Isso é uma projeção dele. Isso é uma característica da sua ânima, da ânima que é ciumenta, da ânima que é disfuncional, que é ressentida. Então o homem tende a ficar mais afetado, calado, rancoroso.
porque é uma ânima em desequilíbrio. A ânima tomou conta e absorveu o ego masculino. Se a mulher reprime demais o seu ânimo, é uma mulher que é muito emocional demais. Então é uma mulher que não sabe tomar decisão, que não tem uma vida prática, fica refletindo, romantizando, idealizando, romantizando e não toma atitude nenhuma. É uma mulher frágil, vulnerável, carente quase sempre. É uma mulher que quase sempre é vista como infantilizada, porque tem uma tradição, uma tendência de achar assim, não, os homens amadurecem muito mais tarde, as mulheres são muito mais maduras do que os homens. Não são. Não são. Na verdade, isso tudo é igual. Na verdade, o homem desenvolve determinadas características e a mulher outras. Então, do ponto de vista da praticidade das coisas, o homem desenvolve mais, via de regra. Do ponto de vista da emocionalidade, as mulheres desenvolvem mais. Então, as mulheres olham para os homens e dizem assim, como ele é imaturo, olha as coisas, as atitudes dele, não tem sensibilidade para com o próximo, faz piada disso, parece que não tem noção. Mas também o homem olha para ela e diz assim, meu Deus, que mulher imatura, não cai na real, né? Não vê a vida como ela é, fica vivendo um mundo de fantasia, um mundo de idealização, fica sensível demais, uma hora tá rindo, outra hora tá chorando, outra hora tem TPM, outra hora tá afetado, outra hora tá alegre, tá eufórica. O homem está experienciando e está vivenciando determinados conteúdos e desenvolvendo e trabalhando determinadas características e a mulher outros. Então ela é mais madura em alguns aspectos e ele é mais maduro em outros aspectos. É natural. Estou falando também em linhas gerais, tomando aqui estereótipos. A mulher que tem um ânimos em desequilíbrio, ou um ânimos que toma conta dela e absorve ela, que quando esse ânimos toma conta e assalta a mulher a ponto de predominar sobre o seu ego feminino, a gente tem uma mulher que é dogmática, que é inflexível, que é paranoica, que fica raciocinando sobre tudo, examinando tudo, com mania de perseguição, né? É uma mulher que é briguenta, né? Que é discutidora, que bate boca, né? É aquela mulher que quer bater boca não em função da discussão ou em função de se chegar em algum acordo, porque a mulher tem quase sempre mais habilidade em relação a vínculos. O homem, como nós dizemos, genericamente falando, tem a ver com aquela ideia simbólica da fecundação, né? Como a gente vê nas experiências animais, né? O macho que fecunda e vai adiante, né? A mulher acolhe e fica, né? E forma vínculos, e os vínculos com a prole, né? Daí os hormônios femininos da mulher, eu acho que dão propensão a ela a prestar atenção nos detalhes das coisas. Por quê? A natureza adotou ela a isso? Para prestar atenção no bebê. Por causa do vínculo profundo que ela estabelece com o bebê. O vínculo que uma mãe estabelece com o filho, geralmente, na maioria das vezes falando, é um vínculo único. A mulher que é tomada pelo ânimos, ela normalmente é aquela mulher briguenta, aquela mulher que discute, mas é aquela mulher que nunca chega a um acordo, mas quer vencer a discussão, quer ser a dona da verdade e chegar na última palavra. Quantos exemplos a gente tem no dia a dia, né? Quantas coisas a gente tem visto aí? A gente tem visto, inclusive, um crescente número de mulheres mais ânimos, né? Cujo ânimos predomina, né? E alguns autores atribuem a solidão afetiva que a gente vê, né? Um grande número de mulheres sozinhas hoje, em função também desse desequilíbrio do ânimos. Porque eu sou profundamente a favor do feminismo, eu acho o feminismo, na sua proposta de igualdade, de busca de direitos, de mais humanidade em função da mulher ter sido tão reprimida, sobrepujada e até atacada nas sociedades patriarcais, eu acho isso tudo louvável, né? Mas o feminismo, em alguma medida, tem, na verdade, negado o elemento feminino, né? Tem, na verdade, desvalorizado o próprio elemento feminino, né? Então, aquelas características do elemento feminino que são simbolicamente associadas ao feminino, e quando eu falo elemento feminino, não estou dizendo que é coisa de mulher, eu estou dizendo que é elemento feminino que existe no homem também. Um homem pode ter até mais elemento feminino do que a mulher, não tem nada a ver. Mas as mulheres, quando dizem que os homens não valorizam a mulher que fica dentro de casa, a mulher que cuida dos filhos, a mulher que é dedicada ao lar, que a sociedade não valoriza isso, etc., elas também não valorizam. Porque em alguns momentos a gente vê o excesso e o fanatismo de determinados movimentos feministas tentando negar isso. E tentando dizer que a mulher, para ser valorizada, tem que assumir características ânimos. Ela deveria dar o valor, né? E não deveria considerar isso de menos. Mas a gente vê o quê? Que quase sempre o movimento, nesse sentido, é a mulher brigar por características que são associadas mais ao elemento masculino, negando as suas características do elemento feminino. Não tem nada a ver aqui com a mulher ficar dentro de casa, uma mulher trabalhar fora, a mulher... Não tem nada a ver aqui. Estou dizendo em termos de elemento feminino. Né? Por que esse elemento feminino tem que ser desvalorizado?
Por que isso é de menos? Há uma função paterna muito forte na sociedade, mais do que a função materna, né? E a gente está vendo isso hoje na crise do chamado função paterna. Politicamente falando, a função de autoridade, né? Basta ver os exemplos que a gente tem visto por aí dos administradores do mundo, né? Que perderam um pouco a autoridade, a ideia daqueles que representam a lei deveriam ser exemplos. Então a decadência da função paterna, ou seja, da crise de autoridade, né? E por que não dizer uma decadência do patriarcado, né? Por quê? Porque a sociedade é muito mais ânimos do que ânima, né? A ânima quase sempre foi reprimida, né? Mas o que a gente tem visto aí, às vezes, em movimentos de mulheres, são as mulheres também reprimindo a ânima, né? As mulheres negando o feminino. E para serem respeitadas, desenvolvendo características ânimos. A verdade é que quase sempre o apaixonamento acontece por conta desses conteúdos. Porque, por exemplo, eu não conheço uma mulher que, por exemplo, eu vejo agora, que eu me apaixone, eu me encante, ou a mulher que se encanta por um homem agora, ela não conhece. Ah, mas ele é ótimo, ele é isso, ele é aquilo. Você não conhece. Você está, na verdade, se relacionando com o seu ânimos que projeta nele. Lembra que a gente fala de projeção da sombra? A gente teve um vídeo sobre sombra, onde aborda a questão da sombra e da projeção da sombra, né? Nas relações amorosas é muito comum projetar o parceiro invisível, ou seja, o conteúdo psicológico, sexual e inconsciente. Que significa dizer que quase sempre o homem que se apaixona por aquela mulher, que se encanta inicialmente, que viu nela alguma coisa, ele se apaixona, ele é fisgado, ele viu na mulher a sua ânima. Então a sua ânima que está inconsciente e que ele não se dá conta que ela é inconsciente. Vê aquela mulher e ele se apaixona, ele se apaixonou porque ele viu e encontrou na mulher aquelas características da sua ânima. Essas características podem ter a ver com a figura da mãe, com alguma figura importante, com alguma figura específica. Quase sempre as mulheres que são assim mais reticentes, que não dizem para o que veio, que são assim que fazem aquela postura do dolce far niente, né, em francês, ou seja, não estou fazendo nada, que passa a ideia de que nem sim nem não sabe se quer, não sabe se não quer. Essa ideia quase sempre captura mais os homens no apaixonamento, no encantamento, porque toca mais nas suas ânimas, em função de ser uma figura um pouco assim misteriosa, e esse espaço, essa falta de clareza faz com que as suas ânimas acabem preenchendo, né, aquele espaço ali com aquelas características que o indivíduo quer enxergar. O homem, no caso, quase sempre passa a ideia, né, aquele homem compreensivo, aquele homem atencioso, aquele homem que tem características. Por quê? Quando a gente pergunta, por exemplo, o que é que a mulher aprecia no homem, quase sempre é o quê? Um homem que é compreensivo, que é atencioso, é sensível, é um homem que dá segurança a ela, mas é um homem também que fala bem, que se articula bem, que se expressa bem, que seja um homem inteligente, portanto lógico, matemático, que seja coerente, que seja admirável nesse sentido. Quais são essas características que ela está esperando do homem, que quando ela consegue ver isso, ela se encanta? Ainda que o homem não seja aquilo, mas quando ela consegue ver isso, que ela se canta, que ela se apaixona. Do seu ânimos, daquele modelo de homem que ela tem no inconsciente. No fundo, ela não está se relacionando com o homem, mas com o seu ânimos. No fundo, o homem que ela quer para dar segurança a ela, para suprir a carência, para fornecer atenção, para dar espiritualidade, para ajudar ela a concatenar as ideias e falar. É o homem que fala, claramente encanta a mulher. Por quê? Porque como a mulher é muito rica emocionalmente, é muito cheia de ideias, é muito rica na sua subjetividade, às vezes tem dificuldade de organizar as ideias. Por isso que a mulher quase sempre fala mais do que os homens, porque tende a tentar organizar as ideias colocando em palavras, né? Então quando encontra um homem que fala bem, que discursa bem, que se expressa de maneira clara, há um encantamento. Por quê? Porque é o desejo dela de que a sua fala seja compreendida, que a sua fala seja clara, né? Ela se identifica nesse sentido. Por quê? Porque é o seu ânimos. Esse homem que ela espera é ela mesma. É o homem que existe dentro dela. É o lado masculino que existe dentro dela. O que eu acho interessante é porque muitas vezes a gente não se relaciona com a outra pessoa, mas estamos nos relacionando com os nossos parceiros invisíveis. Tanto a mulher, em alguma medida, que
gostaria que ele conversasse mais, que o homem dialogasse mais, que o homem fosse mais atencioso e que observasse mais ela, como um homem que olha para a mulher e acha que ela deveria ser mais presente, que ela deveria mais cuidar dele, que ela está muito desatenta em relação a ele, que ela deveria prestar atenção mais, né, na vida dele, que deveria acolhê-lo mais. Em vez de se relacionar com a outra pessoa, estamos nos relacionando com esses conteúdos psicológicos inconscientes. Então, essas ocorrências acabam influenciando muito mais do que a gente imagina no âmbito amoroso. E essas ocorrências acabam marcando a própria vida amorosa e acabam, inclusive, desenhando e favorecendo o encontro de determinadas pessoas com outras pessoas. Por exemplo, a mulher cujo ego é mais certinho, estruturado, gosta de planejamento, gosta de programação, gosta de tudo ajeitado, quase sempre vai se apaixonar, se encantar e atrair homens que são aventureiros, que são inovadores, que são, digamos assim, mais idealizadores, que quebram essa questão da rotina. E o contrário também acontece, né? Homens que são certinhos, que programam as coisas, que são sistemáticos, que são até obsessivos, né? Metódicos, vai se encantar, vai se apaixonar pelo quê? Por mulheres que são originais, que são criativas, que são de lua, como se chama, espontâneas, que são mais intuitivas, que não estão dentro de programações específicas, que gostam do espontâneo, do inopino, do original. Se eles são certinhos, organizados, o parceiro psicológico invisível é o oposto. E esse oposto é que acaba sendo projetado e acaba gerando encantamento, apaixonamento. Então isso é interessante porque isso acaba inclusive gerando os apaixonamentos, acaba influenciando os encantamentos, as aproximações. Daí na psicologia analítica, na psicologia junguiana, os relacionamentos que a gente estabelece não são aleatórios, não são por acaso, mas são influenciados por esses parceiros invisíveis, por essas projeções do nosso ânima ou da nosso ânimos. O apaixonamento, no entanto, não é que seja negativo. O problema é que essas projeções, que esses conteúdos acabam gerando um encantamento e uma aproximação que não são da pessoa. Não são legítimos. O problema não é a gente projetar a nossa ânima, o nosso ânimo no outro. O problema é que na convivência, aquele modelo de mulher ideal, de um homem ideal que está no conteúdo psicológico, acaba se chocando com o real, ou seja, com a pessoa que está na minha frente. Aí alguém vai perguntar, ora, então quer dizer que quando você integrar o seu ânimo ou a sua ânima na sua consciência, fazer a integração, tomar consciência disso, você não vai querer mais casar? Talvez em alguma medida, mas é bem provável que aconteça justamente o contrário, ou seja, com essa integração eu não mais queira me relacionar por projeção. Daí o relacionamento amoroso, o casamento, etc., vai ser muito melhor, porque não vai ser por projeção desses conteúdos, mas vai ser por afeto legítimo e por encontro com a pessoa. O Espiritismo vem contribuir com toda essa análise em algo que Jung não teorizou de maneira expressa. Jung sabia que havia ânima ou ânimos, Jung sabia que a ânima era mais forte, mais predominante ou menos predominante. Em alguns indivíduos femininos, o ânimos era mais predominante ou menos predominante, mas ele não sabia por quê. O Espiritismo vem dizer que a ânima e o ânimos, como são arquétipos, nós já falamos isso no vídeo de arquétipos, são conteúdos vividos em outra encarnação. No caso da ânima e do ânimos, são conteúdos vividos em outras encarnações nas polaridades sexuais femininas ou masculinas. O homem que carrega uma ânima no seu inconsciente é a experiência que ele viveu ao longo das encarnações no sexo feminino, seja reencarnando mesmo na experiência feminina, seja lidando com mulheres ao longo de reencarnações. O ânimos da mulher é a experiência dela em várias encarnações no corpo masculino,
ou com os homens ao longo das encarnações, em relacionamento com os homens. O que significa dizer que, às vezes, o indivíduo troca de polaridade física, ou seja, reencarna num corpo masculino, abruptamente, embora foi em outras vidas, em outras encarnações, no corpo masculino, e agora reencarna no corpo feminino, traz, portanto, as características, a psicologia daquelas vivências que foram realizadas, e aí vai ser, de repente, no caso, uma mulher com um ânimos mais forte, mais predominante. Não estamos falando aqui de orientação sexual, embora determinadas orientações sexuais podem até ser explicadas também à luz dos arquétipos junguianos. Mas aqui a gente está se atendo apenas ao conteúdo psicológico comportamental. É um homem, por exemplo, que reencarna várias vezes como homem, ao reencarnar como mulher, traz as características e vai ser uma mulher com ânimos mais forte. A gente vê uma Joana d'Arc, né, com características mais masculinas. A gente vê uma Anita Garibaldi, uma Ana Neri, uma própria Irmã Dulce, né, criaturas com essas características, uma Margaret Thatcher, né, uma Golda Meir. Né? Então temos essas características. Por outro lado, a gente tem, por exemplo, o indivíduo feminino que reencarna 10, 20 vezes no sexo feminino e ao reencarnar agora num corpo masculino, traz as características e vai ser um homem com uma ânima mais forte. Então vai ser um homem mais sensível, que entende as mulheres, né, que tem uma inteligência emocional mais acentuada, que tem uma empatia, né, que conhece um pouco do temperamento feminino. Né? Então a gente tem, por exemplo, Frédéric Chopin, o célebre pianista, um dos pais do romantismo na tradição da música erudita, né? Sensível, suave. Né? A gente tem um Chico Xavier, por exemplo, também. Né? A doçura, a amabilidade, as características mais do senso maternal, né? Da dedicação, do acolhimento, como a gente diz. A proposta de Jung é o indivíduo integrar o seu parceiro invisível na sua consciência. Nem reprimir o homem a sua ânima, nem ser absorvido por ela. Nem a mulher também reprimir o seu ânimos, e nem ser devorado pelo seu ânimos. Essa integração, essa conexão de tal forma equilibrada, onde o homem se torna tão equilibrado que ele consegue ser racional, ele consegue ser pragmático, objetivo, mas ao mesmo tempo ele consegue desenvolver o lado emocional, o lado sensível, o lado subjetivo, o lado espiritual, o lado empático. Né? A mulher, ao mesmo tempo que ela é feminina, que tem as suas características femininas, ela consegue usar a energia, o poder de decisão, né, a assertividade, quando ela consegue integrar positivamente o seu ânimo, o senso prático, a iniciativa. Então consegue ter essas características, que essa é a função, o objetivo maior da proposta junguiana. O amadurecimento da personalidade é conectar essas polaridades num todo psicológico, né? Mas aqui é importante salientar uma coisa, que às vezes a gente esquece. Se o indivíduo reencarnou no sexo masculino e de repente ele vinha no sexo feminino, porque no sexo feminino ele desenvolveu determinadas funções, por necessidade reencarnatória ele reencarna no sexo masculino, é claro que ele vai trazer uma ânima muito forte. Mas por que Deus permitiu que ele reencarnasse no sexo masculino? Não foi para aprender e desenvolver determinadas experiências egóicas do sexo masculino? Por que Deus permitiu isso? Então, antes do homem, por exemplo, querer se integrar com a sua ânima, com o seu lado feminino, é necessário primeiro que ele fortaleça e que ele desenvolva a estrutura do seu ego masculino, para depois fazer a integração. Porque senão não faz sentido. Senão o indivíduo só fica mudando de corpo e sem viver a experiência daquele ego. Né? Se o indivíduo teve no sexo feminino várias vezes e desenvolveu a emocionalidade, etc., ou até não aprendeu a desenvolver e ficou desenvolvendo outras coisas, não aprendeu nem a experiência do ego feminino especificamente, ao reencarnar no corpo masculino, trazendo agora o ego masculino, é coerente pensar que agora no corpo masculino ele está convidado a ter uma ânima que tome conta dele, que absorva totalmente, que ele seja super sensível, excessivamente feminino. Não me parece, porque senão ele ficaria no sexo feminino. Me parece que agora, ao reencarnar no corpo masculino, ele foi chamado para desenvolver determinadas características, para depois fazer a integração com a sua ânima. Né? Porque às vezes a gente pode pensar apenas numa mudança de polaridade, mas o indivíduo nem desenvolveu ainda a função do ego.
Se ele está no corpo masculino, a função do ego é masculina. Se ele está no corpo feminino, a função do ego é feminina, para depois fazer integração com seu lado oposto. Por isso que Allan Kardec diz que os espíritos precisam reencarnar em corpos de homens e de mulheres para aprender as duas coisas, para vivenciar as duas experiências. E chega a dizer, Kardec, aquele que reencarnasse só como homem, só saberia o que os homens sabem. O hormônio masculino proporciona e impulsiona o indivíduo para desenvolver determinadas características e aptidões. Os hormônios femininos impulsionam ele a desenvolver outras características. Então, primeiro, o fortalecimento da função egóica, para depois fazer a conexão e ser um homem integral, ser uma pessoa integral. Os terapeutas junguianos dizem que o homem que sonha com figuras femininas proeminentes está sonhando com sua ânima. A mulher que sonha com figuras paternais, de autoridade masculina, está se relacionando com seu ânimos em sonho, mas para a doutrina espírita, os arquétipos junguianos são experiências reencarnatórias de existências passadas em sexos diferentes. É interessante notar porque André Luiz, o espírito através de Chico Xavier, vai dizer que o espírito desenvolve características acentuadamente passivas e acentuadamente ativas, para falar do feminino e do masculino, portanto do yin e yang. E por fim, na obra Vida, Desafios e Soluções, que a gente vai examinar futuramente, Joana de Ângeles, no entanto, vai chamar a atenção para Jesus e vai dizer que Jesus é o único ser que se saiba que não tinha um conteúdo psicológico inconsciente. No caso, não era um ego masculino apenas com uma ânima inconsciente. É o único ser que se saiba que tinha os dois conteúdos, que tinha uma androgenia psicológica, né? Pensemos aí na androgenia, o ser andrógeno, né? Andro, homem, genia, feminino. A mesma expressão de hermafrodita, né? Que é a mistura de Hermes com Afrodite, né? Ou seja, o masculino e o feminino, né? Jesus, portanto, tinha essa característica psicológica, dessa androgenia psicológica, isso é, não tinha apenas um parceiro invisível, mas tinha os dois, porque era o espírito puro. Era o espírito que alcançou o máximo de ambas as experiências. Então ele tinha no seu psiquismo a ânima e o ânimos em perfeito equilíbrio, em perfeita sincronia, em perfeita identidade.